Estamos começando mais um programa Reticências aqui no Portal do Estado. Hoje estamos recebendo Walter Alencar, pré-candidato ao governo do Piauí nas eleições de 2018. Para iniciar, a gente sempre gosta de conhecer um pouco mais sobre o nosso entrevistado. Então eu queria que o senhor contasse um pouco sobre você. Quem é, de onde veio, como foi a infância. Fique à vontade para falar sobre você. Vitor, eu queria primeiro agradecer a sua audiência, queria agradecer todos os que fazem o Portal Estado, estão aqui presentes. E eu estou aqui com o rosto um pouco afetado pelo potó, mas essa é uma marca nossa, né? E nós temos que vivenciar todas as coisas boas que o Piauí nos dá, inclusive as experiências do potó, que nesse período agora é tão evidente. Mas eu sou um teresinense que estudei a minha vida toda aqui no Piauí, durante a minha formação básica, e depois fui fazer um curso fora, voltei para o Piauí casado com uma piauiense, e hoje vivo um novo momento na minha vida, que é o momento do ingresso à política. Nunca fui candidato a nenhum cargo político, mas da minha experiência, sempre ativa no Instituto Dom Barreto, enquanto estudava a minha vida primária e secundária e depois universitária. Sempre fui muito preocupado com as questões políticas. Depois, como advogado e juiz, tentei também colocar a cidade e o estado do Piauí em evidência dentro dos meus projetos. Na iniciativa privada, fiz isso como uma pessoa que se dedica à sua cidade, ao seu estado, através da TV Rádio Clube de Teresina, na qual atuei durante muitos anos. E depois passei alguns anos sendo magistrado. Fui presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que me deu muita honra presidi-lo em alguns momentos, porque não é praxe a advocacia, e eu vim pelo 5º Constitucional coordenar e presidir os trabalhos. E isso está em um livro que eu publiquei recentemente, ainda em 2017, no qual eu farei inclusive uma entrevista hoje, dizendo da satisfação que tive em presidir esse tribunal. Então tive uma vida realmente muito envolvida com o meu estado, e agora um terceiro momento que me veio por entender que o Piauí precisa dar passos largos, o Piauí precisa mostrar para a sua gente que nós podemos renovar, e essa ideia de perpetuar a política com os mesmos atores, de manter na política as mesmas figurinhas carimbadas, figurinhas inclusive com o nome sujo, figurinhas inclusive envolvidas em escândalos nacionais. Nós precisamos mudar, renovar e dizer que há pessoas no Piauí com possibilidade de trazer uma mudança e uma melhoria para o estado e para os municípios. E me coloco como pré-candidato a governador do estado, através da divulgação do jornal O Estado e da entrevista marcada por vocês. Esse senhor vem de duas áreas e vai para uma terceira, que vivem momentos de crise no nosso país. Isso não é segredo para ninguém. Tanto o judiciário como o setor empresarial e até mesmo o setor político vivem crises antes inimagináveis aqui para a gente. O que o senhor acha que a população precisa? O que o senhor acha que ainda falta dessa classe passar nessa relação? Por que isso chegou a esse ponto e o que é preciso fazer para reverter? Qual a sua visão sobre isso? O que nós precisamos? Mudar o quadro tão caótico que hoje todas as pessoas, toda a sua audiência percebe que é o que está posto. Não está bom para ninguém. E o que é que não está bom? Não está bom o modelo de se gerir e de se desenvolver um estado. Não está bom a educação, a saúde e a segurança, principalmente do nosso estado. E essa realidade, ela se confronta com algo que se justifica tudo isso. Quando você não desenvolve um estado,
quando você não traz o progresso para um estado e quando você não gera oportunidade. Portanto, você tem o desemprego. E o desemprego é a grande doença. É a doença que desvia as pessoas dos seus caminhos e traz para as famílias e para as pessoas o desespero. Hoje nós vivemos no Piauí o desespero, baseado exatamente nisso, em um processo que nasceu de uma política atrasada. Essa política tenta se perpetuar e essa política, para se manter no governo, ela fabrica e cria situações cada vez piores, como o desvio dos recursos públicos, o desemprego desenfreado proporcionado pela falta de moralização. O nosso Estado está desmoralizado. Por quê? Porque a incompetência reina no nosso governo do Estado do Piauí e ela reina nas mesmas áreas que eu me manifestei. Se é na educação, nós não temos educação porque temos uma incompetência de gerir uma educação de forma ruim. Temos 500 mil analfabetos. Nós temos uma saúde precária. Os hospitais estão em crise, os médicos não recebem seus salários e as pessoas não têm hospitais. Hoje, o Ministério Público Federal está acionando o secretário de Educação, ou melhor, de Saúde, que responderá por não manter o mínimo do nível de medicamentos urgentes para a população. Ora, se Teresina, que recebe todos os enfermos do Piauí, porque no Piauí não há hospitais nos municípios, se Teresina recebe todas essas pessoas e não há remédios, porque há um descontrole, uma desorganização, e quem diz isso? O Ministério Público Federal. Então há uma verdadeira crise instalada no estado do Piauí. E quando nós passamos para uma outra situação, que é a segurança, nós somamos tudo isso e vemos que, não havendo um planejamento, não havendo moralidade, simplesmente se instala o caos. E o caos político se completa quando você quer fazer da política um cabide de empregos, que também é uma prática do atual governo do estado do Piauí. Somando tudo isso, não pode dar nada bom. Não está bom para ninguém, não está bom para nenhuma das pessoas, exceto aquelas que se beneficiam diretamente do governo, aquelas que querem se manter no governo. E esse descontrole, ele se dá em todas as áreas. Quando nós pensamos na infraestrutura do Estado, nós percebemos que, além de haver um assalto aos cofres dos contribuintes, portanto, das pessoas, quando elas vão naquela bis que eu estou agora olhando para ela durante essa entrevista, quando o cidadão para no posto de gasolina para abastecer uma bis, ele, de cada R$4, R$1 vai para os cofres do governador, para os cofres do governo do estado, que faz o que com esse dinheiro? Ele não aplica na saúde, ele não aplica na educação, também não aplica na segurança. Há exatamente essa situação de caos que você está me colocando, e a única forma de nós mudarmos isso é reformularmos a maneira do piauiense trabalhar enquanto cidadão e buscar a renovação na política, trazendo novos nomes. Agora eu vejo o seguinte, a gente anda e conversa com a população, fala-se muito nisso que você tocou, a questão da renovação, mas ao mesmo tempo a gente vê pessoas novas entrando, só que sem espaço ainda no cenário político nos ditos grandes partidos. Os pequenos partidos trazem esses nomes, a exemplo disso temos o Novo, que é um partido que vem juntando a classe empresarial para tentar ingressar nessa vida política com esse mesmo sentimento que você tem colocado. Como é que pode se lidar? Como é que você vê que dá para se lidar com isso? O sentimento de renovação da pessoa, mas ao mesmo tempo o pouco espaço que desses que se dizem, que se mostram novidade, não ter como mostrar que são essa novidade. Vitor, sua pergunta é muito importante, por isso a educação é tão importante. As pessoas, elas precisam se politizar, e se politizar é saber quem elas próprias escolheram nas últimas eleições, porque as pessoas são as responsáveis por essas escolhas. E hoje o que nós percebemos, e se nós comparássemos o tempo de 20, 30 anos atrás
nós até citávamos os currais eleitorais. Hoje ainda há essa dificuldade. Esses currais foram desmontados e hoje, mais desmontado ainda, eles estão pela penetração das redes sociais. Elas são muitas. Todos os dias eu sou entrevistado e o que me veio a uma resposta ontem durante uma entrevista que eu achei curioso, sobre a nossa posição nas pesquisas eleitorais. E eu respondi, eu estou muito satisfeito. Por quê? Porque nós estamos presentes dentro das pesquisas. E antes, os coronéis das políticas, seja de agora ou de anos atrás, eles nem permitiam isso. E hoje isso está se quebrando. A rede social, ela traz os nomes novos. Nós, por exemplo, a exemplo deste tema, estamos sendo citados em todas as pesquisas e no momento eleitoral, no momento onde a gente vai estar mais aquecido, onde os partidos como o PSC, nomes como Walter Alencar serão mais citados, colocados de uma forma nova para a grande maioria, que ainda não nos percebeu, exatamente por ausência de politização, por ausência de interesse no processo político e principalmente pela oportunidade que aqui o portal O Estado está nos dando, mas que os candidatos que já se eternizam na política, eles já têm esse recall, essa aparência permanente em todos os programas de televisão. Inclusive, eles são os que estão como atores do processo político agora. Infelizmente, para o estado do Piauí e para as pessoas que pagam a gasolina 29% a um imposto, que é um verdadeiro assalto aos cofres públicos do estado do Piauí, enquanto que aqui no estado do Maranhão o imposto é reduzido. Ora, por que se reduzir imposto é mais inteligente do que se aumentar imposto? Se aumenta o imposto, como se fez no Piauí, quando um governo não tem realmente capacidade técnica, capacidade criativa, é apenas a repetição daquilo que nós já não aguentamos mais, o verdadeiro assalto aos cofres de todos nós. E isso se dá exatamente por falta de elenco, não tem gestores com o mérito, e sim com a indicação. E quando você não tem gestores com mérito, com capacidade técnica, você tem apenas aqueles que ocupam cargos. E essa ocupação de cargos leva, por exemplo, ao Palácio do Karnak mais de 500 DAS para atender sabe lá quem, porque nem cabe isso tudo dentro do Palácio. Então, dentro dessa forma de se fazer política inversa, onde o Estado fica atrasado e o gestor público se beneficia, isso vai mudar. E essa mudança nós acreditamos. Eu, Walter Alencar Rebelo, sou um candidato ou um pré-candidato que o momento exige, o momento eleitoral. Mãos limpas e ficha limpa. Sou um juiz federal, fui um juiz federal por vários anos e sei como funciona a política. E a política, ela tem que funcionar gerando benefícios às pessoas, gerando trabalho aos jovens, não fazendo com que os jovens abandonem os seus municípios, porque lá não existe empresa, não existe indústria e nem comércio. Então, nós precisamos gerar oportunidades e o desenvolvimento, não gerar propostas de ficção de uma política atrasada, que é a que está agora, de uma política que quer se manter com discurso ninguém aguenta mais. Você tocou num ponto interessante quanto à questão da divulgação das ações, principalmente agora nesse período de pré-campanha e posteriormente de campanha. As redes sociais. Eu acredito que muitos dos pré-candidatos, posteriormente candidatos, identificaram isso e acaba que massificou e todo mundo está fazendo, eu vejo dessa forma, mais do mesmo nas redes sociais. Essa revolta que a população tem, sem ser nas redes, também não pode se transferir e trabalhar esse conteúdo nas redes sociais não pode acabar se tornando inviável também da mesma forma? Eu acho que todos os veículos e as redes que estão sendo utilizadas agora, cada uma à sua forma,
elas na verdade estão sendo descobertas. O portal O Estado é um portal que se coloca para trabalhar seus segmentos de públicos, e assim como os políticos. Os políticos, eles têm buscado, alguns, a rede social, e entendo que a percepção das pessoas é de compreender e de analisar a partir dessa nova situação que se dá de uma forma também diferente. E a oportunidade, ela vai bater na porta daqueles que acreditarem, mas eles também vão acreditar fazendo suas análises, suas reflexões, buscando aquilo que não está bom para ninguém. A gente percebe que as pessoas hoje, elas vivem um novo momento em suas vidas, onde elas veem locais bem próximos daqui que o desenvolvimento chegou, e chega através de uma ação pública. O gestor público, ele cuida desde do paralelepípedo da porta da sua casa, como também da sua segurança. Então, a política, ela é importante, e nesse caso as redes sociais é para mim um grande alavancador, uma grande forma de se reconstruir uma nova formatação de uma política que deve ser renovada. Para a gente encerrar, no início eu fiz uma pergunta de quem é você, sua origem, o que faz. Agora eu quero que você responda uma pergunta muito parecida, mas sua visão, vamos dizer assim, mais a respeito do que se considera hoje. Eu até gosto de explicar, o nome do nosso programa, Reticências, justamente foi em torno dessa pergunta que a gente tenta fazer todas as vezes nas entrevistas. Walter Alencar é Reticências. Complete, por favor. Eu queria dizer que eu sou um cidadão esforçado, trabalhador, que já abraçou vários desafios e que principalmente me sinto um realizador na iniciativa privada. Por quê? Representamos uma empresa, enquanto iniciativa privada, que já está numa terceira geração, que ela é dirigida por gestores e não mais pela família. Walter Alencar é um cidadão que já foi escolhido pelos seus colegas advogados para representar a escola, uma escola importante, a advocacia brasileira. Eu fui o segundo piauiense a representar a Escola Nacional dos Advogados. Depois, pelos advogados e pelos magistrados do Piauí e do Supremo Tribunal Federal, fui escolhido pela maioria deles para representar um tribunal federal, pelo 5º Constitucional, porque eu sou defensor da Constituição, e a Constituição estabelece que há um membro do Judiciário. Fui para lá, passei vários anos sendo juiz, ocupei todos os cargos do Tribunal Federal, e esses cargos me deram maturidade para entender que por onde passei, e aí concluindo, no tribunal fui um dos que mais julgou durante todos os anos, bati todos os recordes que existiam dentro do tribunal de julgamento. Portanto, fui um juiz célere, sem temer, sem ter medo, e enquanto cidadão, acho que indignado com o que vejo, me sinto capaz de realizar, porque realizei por onde fui, por onde andei. Muito obrigado, Vitor. Espero ter respondido suas perguntas, a todos do portal O Estado e à sua audiência que nesse domingo está ainda ao ar, com certeza, muita relevância. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer conversar com o senhor. Desejo boa sorte na pré-candidatura. Muito obrigado. E vamos juntos. Esse foi mais um programa Reticências. A gente se encontra no próximo domingo aqui no Portal Estado. Conecte-se ao Portal Estado, conecte-se ao melhor conteúdo.